Olá. Bem, provavelmente vocês leram o capítulo e agora deve estar com algumas dúvidas e durante o dia, até às 17 horas, eu vou sanando essas dúvidas. Uma delas é aquela palavrinha chamada êxodo rural. E o que é o êxodo rural? O êxodo rural nada mais é do que a saída das pessoas que vivem do campo, na zona rural, dentro de um estado, e vão procurar melhores condições de vida, como a gente já viu anteriormente. Bem, essas melhores condições de vida aconteceu principalmente no exemplo em relação aos nordestinos, que as pessoas os chamavam até de retirante. Na verdade, esse termo já não se é mais usado, retirante, usa-se migração nordestina, e essa migração aconteceu em massa para o estado de São Paulo. É claro que houveram migrações para o Rio Grande do Sul, houveram também para o Rio de Janeiro, mas o foco central foi o estado de São Paulo. Bem, e o que aconteceu? O que é esse êxodo rural, na verdade? Como que se deu esse processo? A partir do século XIX, o estado de São Paulo ele começou a se industrializar de uma maneira significativa. Chegaram as primeiras... o desenvolvimento através das linhas férreas, na produção de café, e principalmente para exportação, e a indústria se instalou na região e foi crescendo e absorvendo a mão de obra em função desse trabalho na indústria. Bem, criou-se a expectativa de que a indústria absorveria grande parte dessas pessoas vindas em busca do trabalho, que saíam do campo atrás desse trabalho. E esse é o fenômeno do êxodo rural. Tá? É quando as pessoas saíam do campo, abandonavam a agricultura familiar, na maioria deles, e iam trabalhar em indústrias, na produção de alimento ou de objetos, seja lá o que fosse. O que fosse industrializado absorvia pessoas. É claro que essas indústrias não absorveram essa quantidade enorme de pessoas que migraram da região nordeste para o sudeste. E isso trouxe também consequências não nada positivas em relação, por exemplo, à absorção dessas pessoas no mercado de trabalho, que na época talvez nem se falasse em mercado de trabalho como se fala hoje, mas não havia essa infraestrutura preparada para receber essas pessoas, muito menos para orientá-las em relação a isso. Em relação ao êxodo rural, que é a saída dessas pessoas do campo para a cidade, elas também, a gente até já pontuou essa questão, a questão da cultura deles. O nordestino, por exemplo, está fortemente arraigado hoje, com o passar de várias décadas, a gente percebe traços fortes dentro do estado de São Paulo. Tá? Você percebe grande número de nordestinos ainda vindo do Nordeste para São Paulo, para o Rio de Janeiro ou para outros locais em busca de trabalho. De uns anos para cá houve uma diminuição nessa migração. Em determinado momento houve até um processo inverso, mas isso foi uma pequena fase muito rápida que também não durou muito tempo. Então, sintetizando, êxodo rural, quando vocês olharem lá no livro, é justamente essa saída do homem do campo, do agricultor familiar, que faz agricultura familiar, que não são grandes produtores, com a expectativa de melhoria de vida, fugindo da seca, no caso dos nordestinos, para as grandes cidades, em busca de emprego de melhores qualidades de vida. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Lá no Zap, professor Wagner, não entendi, você pode me explicar? Tá ok? Espero vocês lá.